Olá, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo, Estúdio Veja está no ar, hoje é dia 6 de novembro, eu vou conversar com a Lilian Witfib. Tudo bem, Lilian? Boa tarde, Silvio, tudo bom? Tudo bem? Olha, pode parecer brincadeira, mas meses depois a gente começa o nosso programa com uma notícia sobre os tucanos, sobre o PSDB, porque o ex-presidente Fernando Henrique escreveu um artigo nesse final de semana, dando ali um ultimato para que o partido desembarque do governo. Que história mais chata, não, Lilian? Olha, eu não sei. Aliás, gente, vejam o meu blog aqui na Veja, tá no site da Veja, porque eu escrevi isso hoje. Eu falei, francamente, esses tucanos, eles podiam... Sabe o que é, gente? Parem de escrever e façam alguma coisa, por favor. Ajam. Eles ficam escrevendo, tudo muito bem escrito, muito chique, nos restaurantes mais caros e antigos de São Paulo. Eu também sugiro que eles parem de frequentar Fazano e Cadore, vão conhecer as excelentes cozinhas das tratorias de São Paulo, viu? Tratorias tem ótimas, são menos caras, o fundo partidário agradece e, além do mais, tem contato com o povo, fala com as pessoas, pelo amor de Deus, e para de ficar pensando entre quatro paredes, escrevendo um monte de coisa que é tudo em cima do muro e não resolvendo nada. Eu não sei como querem continuar na política assim, sinceramente. Sabe o que eu penso às vezes? Será que eles estão em saudade da ditadura, onde eles iam lá no Mackenzie ficar protestando para votar? Não é possível. Será que não é tarde demais também para falar nisso, Lilian? Já passou o time do PSDB, né? Tivesse que desembarcar do governo, num gesto, olha, esse governo... Quando surgiu a história da JBS, quando o Temer... Foram 2 denúncias já engavetadas. O timing já foi, né? Foi tudo o Aécio, né? Eu fico pensando com os meus botões, que poder é esse que o Aécio tem dentro do PSDB para estar do jeito que ele está e conseguir o que ele conseguiu, tanto no partido quanto no próprio Congresso, né? Quanto no próprio Senado, derrubar uma decisão do Supremo, etc. Tudo bem que no Senado foi só o medo do efeito dominó, tomar aquela coisa corporativa, meu Deus do céu, não vamos deixar o Supremo punir parlamentar. Agora, dentro do PSDB, que poder é esse que o Aécio detém que eu não entendo? Vis-à-vis, sei lá, Fernando Henrique, Serra, somados versus o Alckmin, Marconi Perillo e o Aécio está lá firme e forte, eu não entendo. Pois é, talvez por quê? Por ter sido presidente do partido, ter sido o candidato na última eleição, ele também saiba muito sobre o próprio caixa eleitoral do PSDB, que abasteceu uma série de campanhas, né? Aliás, como a gente já comentou aqui, entre quatro paredes, né, Silvio? Cadê o Ministério Público de São Paulo? Cadê o Marcelo Bretas, o Sérgio Moro ou o Valisney, que é do Distrito Federal, em São Paulo, para ir atrás de irregularidades? A menos que os políticos de São Paulo sejam mais honestos do que o resto do país. Aí é notícia, né? A gente vai descobrir um núcleo de gente honesta que não roubou dinheiro. Mas cadê o Ministério Público de São Paulo? Sem tirar de vista que os 2 nomes do PSDB cotados para a presidência da República, para concorrer à presidência na próxima eleição, são daqui. O prefeito de São Paulo, né, João Dória, e o governador Geraldo Alckmin. Ah, sim, nessa semana de feriado, que acho que você estava viajando, talvez você não tenha visto, a Raquel Dodge, a nova Procuradora-Geral da República, emitiu ali uma nota, uma notificação, pedindo uma apuração rigorosa sobre as denúncias de Caixa 2 na campanha do senador Aloysio Nunes Ferreira, dizendo que era, como é que ela usou a palavra? Inconteste, se não me engano. Ela usou incontroversa. Incontroversas doações ilegais. São Paulo. Tucanos em São Paulo. Exatamente. E a última dos tucanos, numa entrevista para uma rádio, nessa segunda-feira, o prefeito João Dória lançou ali um pode ser. Pode ser que eu seja vice do Alckmin. Tudo pode acontecer. Essa briga vai longe. Acho que esse discurso dos tucanos vai se rivalizar com um discurso de um ex-tucano, que é o Henrique Meirelles, que na semana passada falou que sim, era presidenciável para a Veja, depois falou que não era, depois falou que talvez seja. É o Brasil do talvez, a menos que o eleitor decida o contrário na eleição do ano que vem. Exatamente. Então, vamos de São Paulo para Brasília, lá tem bastante assunto, Lilian. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deputado Rodrigo Maia, marcou uma reunião para agora, está acontecendo agora, inclusive, com os líderes dos partidos
para definir o que ele chama ali de um esforço concentrado. Eu adoro esses jargões que eles criam no Congresso Nacional, mas na verdade isso significa uma pauta de votações um pouco mais recheada e de segunda a sexta, já que os deputados, a gente sabe, costumam trabalhar... Estão reunidos em plena segunda, é isso? Plena segunda-feira, pois é. O Rodrigo Maia está preocupado em colocar um pacote de segurança pública para ser votado. Esquece aquela história de reforma da Previdência, né, de agenda econômica. Agora é segurança pública. Soa um tanto quanto eleitoral para quem está pensando em ser candidato a alguma coisa maior no ano que vem para você? Eleitoral desde que as crianças parem de ser mortas dentro de casa ou no próprio quintal enquanto brincam. Agora, se ficar no gogó só, no blá blá blá, nas reuniões e não combater a criminalidade de fato e para ontem, não adianta fazer orçamento, não adianta anunciar trabalho de inteligência e as coisas continuarem a acontecer, inclusive PMs morrendo no Rio de Janeiro. Não sei, é uma plataforma eleitoral que pode se virar contra o candidato, porque se ele abraçar essa bandeira de melhorar a segurança pública no Estado e nada acontecer, deve se reverter em voto para ele, né? Ou para o pai dele, né? Não sei. E a grande agenda, né? A grande agenda do Legislativo e também do Executivo vai ficando para as calendas, né? Não se governa, só se faz conchavo político. Eu não vejo governo, eu não vejo um presidente, um poder executivo trabalhando. Eles só ficam no nhenhenhen de ceder, abrir mais exceções para o refis, o programa de refinanciamento de quem já deve imposto atrasado, para entrar, enfim, empresa de político e beneficiar. Eu não vejo, a única coisa que eu vi de concreto foi uma briga que, aliás, não custou pouco, custou muito, que foi mudar a taxa de juros do BNDES. Foi a única coisa que eu vi de concreto, porque teto de gastos, foi tudo blá, blá, blá. É fato. Li também hoje no G1 que o presidente Michel Temer se reuniria com ministros para definir ali um modelo de privatização da Eletrobras. É aí uma previsão de 12 bilhões, que para que seriam usados a gente não sabe, né? Mas pouco antes do programa você usou uma expressão que eu adorei, você falou que é o governo das manchetes queimadas, né? Eles soltam um monte de manchete que dá um monte de coisa, privatização, meta de gastos, tudo chique, tudo bonito. Aí chega qualquer evento e eles desistem, por exemplo, da privatização de Congonhas, como desistiram na véspera da votação da denúncia contra o Temer. Então, é um blá, blá, blá de privatização que nunca se materializa. Queridão, quando você fizer a privatização, me avisa que aí vai ser notícia. Porque leiam a matéria dessa semana da Veja sobre a energia elétrica em Roraima. Em Roraima, o desmando que existe via Eletrobras e por causa da não administração do governo federal. É uma coisa que todos nós pagamos, como diz bem a Veja. Quando você fala Roraima, vem um nome à minha cabeça. Não, só na sua, acho que não, né? Mas a família Jucá continua mandando lá. Continua mandando. E provavelmente, se aparentemente ninguém vai se mexer, vão continuar mandando, porque o Romero Jucá é líder de todos os governos. Não me assustaria se for do próximo. É outro fenômeno que nem o do Renan Calheiros, né? Por falar em Renan Calheiros... São as oligarquias, os redutos, o coronelismo, a gente precisa ficar esperto para isso. Tem uma imagem que marcou o final de semana daquilo que os jornais, os sites trouxeram, né? Renan Calheiros com o ex-presidente Lula, abraçados, né? O PT gosta de chamar de caravanas, mas tem o nome que for, mas os dois estavam lá, juntinhos em Alagoas. Que aliança, não? De impeachment da Dilma ali não significa nada, né, nessa aliança. Depois que o Lula fez aliança com o Collor, que falou na televisão que ele tinha tentado fazer um aborto da primeira filha, que não fez, enfim. Ele fez aliança com o Collor, mais abjeto do que isso, ele faz aliança com o Renan. O filho tá aí a foto, não, para a gente rever? A gente mostrou agora há pouco uma outra, essa é uma outra foto, um pouco mais antiga deles, mas eles estão juntos, em plena campanha em Alagoas, e inclusive para reeleger o filho do Renan governador. Exatamente, o Renan filho. Agora, Lilian, falando em... E manter o foro privilegiado de todo mundo, isso, né, gente? Isso todo mundo quer, né?
O Renan Calheiros é aquele que é Renan, que tem 7 vidas e uma dezena de inquéritos. É incrível, né? Ele, família Jucá e, por tabela, a família Sarney, né? Só que a gente, primeiro recall, assim. Dá para a gente dar um passeio também pelos estados, né? Porque, obviamente que, como você disse, Lula já tem um fundo eleitoral, o filho do senador Renan Calheiros, atual governador, o Lula, que ainda sonha em ser candidato, a despeito das denúncias todas contra ele, mas não tem candidato, não tem um cenário claro para a eleição de governadores, pelo menos nos grandes colégios eleitorais? A gente, e eu me responsabilizo muito por isso, a gente está muito preocupado com a não existência de candidato a presidente da República e está um pouco distraído com os candidatos a governadores também, porque a gente não vê cenário claro. São Paulo é um exemplo bom, Rio de Janeiro está aquela confusão, o Eduardo Paes até a semana passada estava forte e agora voltou a aparecer nas delações do marqueteiro do Sérgio Cabral, com um monte de confusão ali no meio dele. Então, não tem candidato. Não tem. Em São Paulo... Rio Grande do Sul. Não tem. Em São Paulo, que para mim é um cenário muito, muito claro, né? Porque os tucanos reinam aqui há uma década, né? Uma não, 2 décadas, né? E não tem um sucessor natural, não tem um nome do PSDB. Tem essa história do Dória, se vai, se não vai, se Dória quer ou não quer. Aí vão lá e lembram do Serra, né? mas não tem um nome. O PT não tem um nome aqui. Talvez o Luiz Marinho, talvez Fernando Haddad, que não conseguiu sequer se eleger na capital, fica difícil, porque o interior é muito mais conservador e erguer uma muralha contra o PT. No Paraná, o PT não vai querer botar a Gleisi de candidata, que é uma das mais inquiridas junto ao Supremo Tribunal, dentro da Lava Jato. Parece uma afronta. Minas Gerais não temos também um cenário claro. Tem um governador que também pode atender pelo nome de Operação Acrônimo. Exatamente. Vamos bater na madeira. Não tem madeira aqui, senão eu bateria. Tá forte, o homem está forte. E o PSDB, lá também, tem o Antônio Anastasia querendo voltar, mas vai ter uma carga pesada, que é o Aécio Neves, né? Quem fez o Anastasia foi o Aécio Neves. Eu não sei, depois de ver a sobrevida que políticos como Collor, Maluf, família Sarney, família Calheiros têm no Brasil... Eu já nem sei mais se o Aécio está tão mal quanto a gente está pensando na cabeça do eleitor e também como carregador de voto para uma Anastasia. Não sei, sinceramente, não sei. De fato. Pensando aqui, ao longo dessa nossa conversa, dos grandes colégios eleitorais, talvez só a Bahia, né? Que é o 4º maior colégio eleitoral, onde a gente se desenha uma disputa, uma queda de braço entre o atual governador do PT, né? Rui Costa, e o prefeito de Salvador, ACM Neto, do DEM, que é muito bem avaliado que é muito bem avaliado e vem sendo cortejado também por todo mundo para ser um vice dos sonhos ali, né? Você teria um político jovem que traz... Mas vice de quem ele seria? Os tucanos, né? Os tucanos pensam nisso, o Dória gosta bastante dele, né? Tem ali todo Os tucanos já têm vice, mas não tem candidato, gente. Os tucanos já têm vice, mas não tem candidato, essa é ótima. É verdade. Bom, Lilian, então, quero te agradecer, deixar o encontro já marcado para segunda-feira. Vamos lá. Gente, tá combinado? a gente tem que vigiar, a gente não pode se permitir ser anestesiado, se sentir anestesiado por essas denúncias. Eu falo por mim. Às vezes eu leio, dá um desânimo, essa história do marqueteiro do Sérgio Cabral, que saiu esses dias, meu Deus do céu, a delação dele é tão cheia de roubalheira. Mas aliás, a notícia de hoje do Globo é sobre a Marta Suplicy, enquanto ela era ministra da Cultura. Teria dado uma coisa em contrapartida via CDN no meio, contrato com a CDN, de agências de publicidade, agências de assessorias de imprensa. Então, a gente não pode perder a capacidade de se indignar. Eu acho que é isso. É a única coisa que nos resta. Muito bem. Lilian, obrigado. Obrigada a você. E obrigado a você que nos acompanhou, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã tem mais Estúdio Veja e segunda-feira a Lilian está de volta por aqui. Até mais.